apresentamos louvores diante do teu altar, e agora vem a melhor parte, que é o nosso alimento. Papai querido, continua, Pai, falando conosco, continua, Pai, fazendo a tua boa obra sobre as nossas vidas nesta noite, porque sabemos que a tua palavra tem poder de transformar, de curar, de nos libertar. E o mais importante, Pai, é a tua palavra que vai nos dar salvação. E diante de ti apresento o teu servo, que o Senhor venha continuar fortalecendo, continuando derramando a tua graça, do teu poder e do teu sobrenatural sobre a vida dele. E continua usando ele, ó Pai, para falar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, na paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Josué. Josué. Josué, capítulo 5, versículo 13. Amém? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos outros adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Podeis assentar, irmãos. A palavra de hoje é: nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Josué se torna Josué com a honradez do seu nome ser escrito no livro da vida, porque ele nunca parou de lutar. Josué, como Calebe aqui, eram os mais velhos desse povo. É o que sobrou da antiga geração. É o que sobrou daqueles que atravessaram o mar. É o que sobrou daqueles que estavam no Egito. Mas por que ele chegou nessa condição? Porque ele nunca parou de lutar. E o povo, para ser povo de Deus, tem que ter essa determinação. Continuar avançando onde muitos param. Continuar avançando onde muitos desistem. Porque quando o povo é liberto da escravidão, é colocado no deserto e precisa de caminhar, precisa de lutar. Lutar contra o sol, lutar contra a fome, lutar contra a soberba, lutar pela mudança, lutar pela fé. E foi assim na vida deles. Muitos ficaram para trás. Aqueles que tinham 18 anos para cima não conseguiram chegar ao final, a não ser Josué e Calebe. Por quê? Porque não pararam. Viram algo maravilhoso que está sempre à nossa frente, Deus nos mostrando. E a partir desse momento e dessa caminhada que eles continuaram, porque aonde começa o aprendizado de Josué com Moisés,
Moisés sobe no monte, fica 40 dias e Josué fica lá embaixo esperando, lutando contra a fome, lutando contra o tempo, lutando contra as adversidades, as feras, mas ele estava lá porque ele queria mais, e é isso que Deus tem para nós, que queremos sempre mais, crescer espiritualmente, de uma certa forma que até aqueles que falam que têm fé vão olhar e falar: eu não tenho fé, porque é assim. É no meio do deserto, da dificuldade, é que aparecem os verdadeiros adoradores de Deus, aqueles que saíram da escravidão, que achavam que estavam prontos, não chegaram aonde Deus tinha para eles determinado. Josué chegou, mas quando ele chega, atravessa o Jordão, ele tem que parar de lutar. Não, agora vem outra luta, agora vem a luta para adquirir aquilo que Deus tinha para eles, na vida deles. A luta do crente, ela nunca para, ela é diária, é todos os dias. É por isso que a palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando? Todos os dias da nossa vida. Porque a partir do momento que você parar de lutar, você fica no deserto. Você não vê a terra de Canaã, você não vê a próxima luta, a próxima batalha, que nós vamos vencer, porque somos vencedores em Cristo Jesus. Todos esses grandes homens que andaram com Deus, que deixaram seu legado, foi porque eles não pararam de lutar, hora nenhuma. E a palavra nos mostra isso. A luta era tão grande que quando aparece um anjo no pôr do sol, Josué olha e fala: é dos nossos ou é dos inimigos? Porque estavam em luta constante. Mas quando você está em luta constante por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, o que acontece? A visitação de Deus em nossas vidas. Deus se aproximando de nós, falando conosco, nos guiando, nos fortalecendo, através da sua palavra. Por quê? Porque nós também somos determinados e nós não vamos desistir. Enquanto nós tivermos o fôlego que Deus nos deu, continuaremos a lutar, todos os dias da nossa vida, contra o mal, contra a potestade, contra o mundo, porque a palavra de Deus fala: o mundo no maligno já está. Mas Jesus venceu o mundo com amor, e nós podemos vencer. Em Gênesis capítulo 9, Gênesis 9, hoje nós vamos falar daquelas pessoas que lutaram até o final. Deus deu algo para elas fazer, deu uma obra para elas e elas não pensaram duas vezes, fizeram. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á por alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Por que Deus estava entregando tudo nas mãos de Noé? Porque Noé nunca desistiu. Estava sozinho, em poucos números, mas ele não desistiu da grande obra que Deus tinha dado para que ele fizesse. Uma construção gigantesca, uma arca, com pouca mão de obra, apenas ele, os filhos, a esposa, mas ele se determinou a chegar até o final, sem desistir e continuar lutando. E quando nós fazemos isso, diante da palavra de Deus, Deus nos recompensa porque Ele é fiel. E foi o que aconteceu na vida de Noé. Mais de 90 anos Noé teve que lutar. Fazer a obra, alimentar o seu povo. Fazer a obra, cuidar dos seus filhos. Fazer a obra e cuidar da sua família. Era assim Noé, mas a obra estava em primeiro lugar na vida dele. Não deu ouvidos ao mundo, não deu ouvido para as pessoas
que apenas pensavam em casar-se e dar-se em casamento, vivendo a sua vida a esmo, vivendo a sua vida do seu jeito, sem regra nenhuma, porque quando você começa para andar com Deus é preciso de ter regra, morrer para o mundo, nascer para Cristo, uma nova criatura, e crescer com fé no coração, e Deus fala com você. Mas é preciso de ter essa determinação de Noé. Ele foi até o limite para construir algo grandioso para Deus, e foi recompensado. Por quê? Porque veio o dilúvio, e aquelas pessoas que zombavam, aquelas pessoas que criticavam, queriam entrar também na arca, mas não é assim que funcionam as coisas de Deus. Você precisa de querer se aproximar, de buscar, de crescer, de acreditar de verdade, de fazer a obra, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor, de adorar em espírito e em verdade. Enquanto todas aquelas pessoas estavam sendo varridas pelo dilúvio, Noé, a sua família, estavam num lugar quente, seguro, porque nunca parou de lutar. E ele mostra para mim e para você, para que a gente também não desista. Não importa com o tempo, não importa com o tamanho da obra, não importa com a quantidade de pessoas, importa única e exclusivamente com a palavra de Deus, porque é Ele que nos sustenta. E Ele sustentou Noé dentro da arca, o alimentou, até entregar para ele um mundo novo, aonde ele era o dominante de tudo. Em Gênesis capítulo 32, Gênesis 32, (32, 22). Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficaram eles só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse ele: deixe-me ir, pois já rompe o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo do que te chamas. Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome. E o abençoou ali. Jacó começa uma luta através de, quando ele recebe a primogenitura do seu irmão, que era mais velho. Seu irmão não deu importância para a grandiosidade daquilo que era para ele. Trocou a primogenitura por lentilhas, coisa barata. O que acontece hoje muito nos dias, muitas pessoas estão trocando a bênção por coisas que não tem valor nenhum para Deus. Porque o que tem valor para Deus somos nós. A nossa vontade, o nosso amor, o nosso coração aberto para que Ele habite. Jacó começa essa luta e acreditou até o final. Enganou seu pai junto com a sua mãe o ajudando. E recebeu a primogenitura. Teve que fugir. E a partir desse momento, ele nunca mais parou de lutar. Lutou por uma esposa, trabalhando 7 anos. Recebeu outra, teve que lutar mais 7 anos. Depois lutou mais um tempo, para que fosse recompensado por Deus, porque agora já estava aprendendo a lição. Aquela que ele mais amava, não conseguiu ter filhos naquele momento.
Mas ele nunca desistiu, continuou lutando, lutando, até que nasce José, filho de Raquel. Mas Deus tinha um propósito na vida desse menino, porque viu a garra, viu a determinação que ele tinha, e via que não importava colocar obstáculos na frente dele, que ele ia lutar até o final. Coloca um anjo e ele luta. A maioria das pessoas fugiriam dessa situação, mas Jacó não. Lutou até receber a bênção. Lutou tanto que o seu nome foi mudado para Israel. E se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Se tornou o pai de José, um grande homem, que não seria tão grande e tão lutador se não fosse por causa do seu pai, por causa da luta dele, por causa da determinação de lutar por algo que tem valor, que é a mesma coisa que nós fazemos, lutar por Deus. Lutar pela palavra, lutar pela transformação, lutar pelo crescimento, lutar porque sabemos que é o melhor para nós. E a gente mostra isso através da nossa prática. Não é na teoria, é na prática que você mostra se você está mudado ou não. E Jacó é transformado através dessa caminhada. Em Êxodo capítulo 2, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 2, todos os grandes homens da Bíblia, se você olha para trás, você vai ver alguém lutando por eles, para que eles crescessem tanto. E não foi diferente na vida de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou e com betume e piche, o pondo nele o menino, o largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. E aqui começa a história de Moisés. Mas a história dele se concretizaria se não tivesse uma mãe que lutasse tanto. Ela escondeu para que o filho não fosse jogado no rio, para que não fosse morto, porque o faraó estava mandando matar todos os meninos dos hebreus. Mas ela foi diferente, ela não queria perder aquela criança, ela queria aquela criança crescendo, desenvolvendo. Usou as táticas que ela tinha. E a partir daquele momento, Deus vendo aquela luta que não parecia parar nunca, Deus resolve dar uma ajuda. E quando Deus coloca as mãos, acontece. Quando Deus coloca as mãos, aquilo que parecia impossível se torna possível, o milagre acontece na vida de Moisés. E aquela história que parecia se perder começa a ganhar novos rumos, novos horizontes. E o próprio faraó, que estava mandando matar os hebreus, os meninos, cria Moisés até os 40 anos de idade. É ou não é um milagre? Mas tudo isso aconteceu porque a sua mãe não desistiu. Tudo isso aconteceu porque sua mãe lutou com todas as suas forças. Porque quando a gente luta com toda a nossa força, acreditando em Deus, o milagre acontece. Parece impossível aquela dificuldade, a gente romper aquela dificuldade. Mas aí você olha para Deus e para todos esses grandes homens que fizeram a vontade de Deus, e você vê que para Deus nada é impossível. E basta a gente continuar caminhando, acreditando, lutando, porque Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem poderá ser contra nós?
Por causa do sacrifício da mãe de Moisés, Moisés se torna o libertador daquele povo. Porque Deus faz milagres, mas é preciso que você acredite no milagre de Deus. Deus abre o mar vermelho, mas foi preciso que Moisés jogasse o seu cajado. Moisés tinha que estar lá. Todos os milagres e todos os sinais que Deus fez no Egito, Moisés estava na frente. Moisés e Arão, os dois filhos dessa lutadora que não mediu esforços para que acontecesse a diferença, para que fizesse a diferença na vida do seu filho. E é isso que ele quer que a gente aprenda e acredite, que ele está lutando a todo tempo por nós, nos desviando do mal e nos fortalecendo a cada dia. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os seus dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção desta e Penina, sua mulher, e todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana não tinha filho, não podia ter filho. Mas ela nunca desistiu. Todos os anos subiam ao templo, e ela subia. E ela pedia, e ela orava, e ela pedia, e subia. 2 anos, 3 anos, 4 anos, a palavra fala que foi durante 15 anos essa luta. Mas ela não parou de lutar, porque se ela parasse, não tinha recebido a bênção. Então, é o grande segredo da palavra de Deus para nós. Se você não desistir nunca, você vai receber. Você vai receber a vida eterna, você vai receber o melhor aqui dessa terra, você vai receber sabedoria, você vai receber tudo que Deus pode te dar. Então Ana continuou todas as vezes subindo, e a outra criticando, porque tinha filhos, zombando dela. Mas aquilo dava mais força para ela. Era Deus operando na vida dela, até que um dia, ao invés dela pedir para Deus, ela recebe doar para Deus. E fala diferente, faz uma oração diferente. Fala que se ela tivesse um filho, ela ia entregar nas mãos do Senhor, e o Senhor recebeu a palavra dela. E aí surge quem? Nada mais, nada menos do que Samuel. Juiz, profeta, homem de Deus, que teve uma caminhada linda, do começo até o final da sua caminhada, fez tudo aquilo que agradou a Deus. Mas se a sua mãe não tivesse lutado até o final, talvez Samuel não teria chegado aonde chegou, ou talvez ele nem teria aparecido. Então é assim que Deus fala para nós: continue lutando. Não importa se às vezes a situação está um pouco ruim, se está tendo muita dificuldade, porque é nesse momento que eu estou agindo. É nesse momento que eu estou operando. E aí, é nesse momento que as pessoas olham e vê vocês não desistindo, é que elas falam: tem que ter fé, porque se não tiver fé, já tinha parado lá atrás.
Porque é a fé que impulsiona nós, que somos crentes, para nunca parar de lutar. E em Mateus capítulo 26, para terminar, 26, 47, Mateus 26, 47, Mateus 26, 47. Amém. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado esse sinal, aquele em que o beijara, é esse, e prendei-o. E logo aproximando de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Se você pega o ministério de Jesus, você vai ver que desde que começa o seu ministério, começam as perseguições, as lutas, as dificuldades, os abandonos, mas ele nunca parou de lutar por mim, por você. Assim é Deus, que também nunca parou de lutar por nós, nos dando essa maravilhosa oportunidade. E assim são esses grandes homens que nunca pararam de lutar, porque se tivesse parado, não tinha chegado aonde eles chegaram. Jesus lutou quando o maligno mandou ele transformar pedras em pães, e ele estava com fome, mas ele lutou, porque não era vontade de Deus. Quando ele oferece todo o ouro, toda a prata, todo o poder, ele lutou, porque sabia que só devemos adorar a Deus, e é uma luta, porque é uma porta estreita, é dificuldades, e às vezes a gente nem consegue entender o que se está passando, porque foi assim nas vidas desses grandes discípulos. Existia um momento nas vidas deles que eles não sabiam direito para que lado eles estavam caminhando, mas continuavam a lutar por Jesus, lutar pela palavra, lutar para o entendimento, para o crescimento. Porque se Jesus estava lutando e era filho de Deus, valia a pena, e vale a pena para nós até hoje. E é esse o legado que eles nos deixaram, para que a gente continue lutando, não importa a dificuldade, não importa o momento difícil, a crise. O sol não brilha para o justo e para o injusto, a dificuldade também vem para o justo e para o injusto também. Então não pense que ser crente é fácil, mas saiba que quem luta por nós é Deus, e no tempo determinado por Ele, Ele age. Agiu na vida de todos eles. Jesus nunca desistiu, e até mesmo na cruz, era o momento que podia ter desistido, ele não desistiu, ainda olhou para o céu e disse: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. E não sabiam. Felizes somos nós que recebemos de Deus a visão espiritual através do sacrifício de Jesus e sabemos o verdadeiro significado, que recebemos o Espírito Santo, a coisa mais cara de todas, que nos é dado de graça, que nos dá sentido, para que a gente continue caminhando. Então, nunca pare de lutar, porque esses grandes homens foram o que foram, porque nunca pararam de lutar, e nos deram essa mesma oportunidade, para a gente aprender e continuar lutando, dando continuidade àquilo que eles começaram, passando de um para o outro, até chegar nos dias de hoje, amém? Por isso eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então está orando, apresentando essa semana que se inicia, os propósitos, as obrigações, e vamos ter a plena convicção que o Senhor já está trabalhando, e nós não venhamos desistir da nossa caminhada com Cristo, amém?
Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, diante de Ti, nós Te louvamos por essa rica palavra, Te louvamos porque é o Senhor que tem nos sustentado, tem nos direcionado e tem derramado da Tua graça. E diante de Ti nós apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos os nossos propósitos, as nossas obrigações, apresentamos tudo, ó Pai, diante da Tua presença, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, que o Senhor venha adiante de cada um de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, tirando tudo que não provém do Senhor, e que o Senhor, ó Pai, venha fazer e concretizar os sonhos do Senhor sobre as nossas vidas. Continua nos guardando, continua nos livrando, guardando a nós e a toda a nossa família. Que o Senhor, ó Pai, venha alcançar os nossos filhos com a mesma misericórdia que o Senhor tem nos alcançado. E derramar sobre a vida deles, ó Pai, o Teu poder e o Teu sobrenatural. Papai querido, amor, tá doendo, meus dentes. Diante da Tua presença, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.